Inferno. Você entendeu tudo errado. A doutrina de um inferno queimando eternamente tem causado muita dor no coração, muita confusão e levado muitas pessoas a rejeitar o Criador, que possivelmente qualquer outra coisa. Até mesmo o ser humano pecaminoso foge do pensamento da justiça que demanda uma eternidade sem fim de angústia e punição de pecados cometidos durante um único período de vida. Um único verso bíblico que é amplamente usado para apoiar a ideia de um tormento de fogo eterno, encontrado em Apocalipse. O mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Apocalipse 14, verso 10 e 11. No Velho Testamento usa a palavra inferno 31 vezes. É traduzida da palavra hebraica Sheol. Longe se referia a um lugar de tormentos eternos. A palavra Sheol simplesmente se referia ao lugar ou condição dos mortos. Sheol é a habitação dos mortos, um lugar de degradação, a localização ou condição daqueles que morreram ou foram destruídos. Não era entendido ser um lugar de punição, mas simplesmente o lugar final de descanso de toda a raça humana, Gênesis 37, 35. Não é usada uma única passagem para a punição após a ressurreição. Destoa do tormento eterno. Não iniciar e influenciar o conceito de inferno até que o Novo Testamento foi traduzido para o grego. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 29 e 30. A palavra inferno é traduzida 10 vezes do grego Hades, que corresponde ao Sheol, como simplesmente um lugar ou condição dos mortos. 11 vezes a palavra inferno vem de Geena, se referindo ao vale onde os israelitas apóstatas ofereciam o sacrifício de crianças. É usado figurativamente como o nome do lugar, o estado de punição eterna. A Escritura ensina que todos que rejeitam a salvação e se apegam à rebelião do pecado serão punidos, sendo queimados. No entanto, isto deve ser compreendido à luz de tudo que a Bíblia diz sobre a punição dos ímpios. O peso acumulado de evidência na Escritura revela que a morte eterna, não a vida eterna em tormento, é a punição aguardando todos que rejeitam a salvação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo, nosso Salvador. Portanto, o inferno se referia na Escritura com algo a ver com a punição recebida pelos ímpios que termina na sua destruição. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Uma vez que os ímpios receberem recompensa pelos seus pecados, serão queimados. Quando algo é consumido, não resta nada para queimar.
Eis que todas as almas são minhas, a alma do Pai como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Portanto, a sentença da morte eterna será a punição final do ímpio que tem rejeitado a salvação. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Salmos 37, versos 9 e 10, verso 20, verso 35 a 36. Falando daqueles que obstinadamente continuam em seus pecados, o Criador afirma: eles esquecerão como uma pragana e o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida no poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Isaías 47, 14. Depois da segunda vinda do Salvador, Satanás e seus anjos maus serão presos nesta terra, em Apocalipse chamado de abismo. Então vi um anjo descer do céu que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e a lua encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, verso 1 a 3. Por 1000 anos, Satanás e seus anjos são confinados a esta terra, enquanto os remidos reinam no céu com o Salvador. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4 a 6. No fim do milênio no céu, os ímpios serão ressuscitados para receber sua punição com Satanás sobre a terra. Satanás irá uma vez mais por um pouco de tempo enganar os perdidos, levando-os a batalhar contra a Nova Jerusalém, que o Salvador trará à terra. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados, para todo sempre. Apocalipse 20, versos 7 a 10. A palavra para sempre e eternamente é traduzida do grego aion. Aion significa uma era, um período indefinido de duração, de tempo visto em relação ao que acontece no período. A força agregada à palavra não é tanto sobre o cumprimento de um período, mas
de um período marcado por características espirituais ou morais. As frases contendo esta palavra não devem ser traduzidas literalmente, mas consistentemente no sentido de duração indefinida. Simplesmente porque a frase refere a um período indefinido de tempo, não significa que o período de tempo se estende para sempre sem fim. A Bíblia claramente revela que a punição de Satanás dos perdidos terá um fim. Depois disso, não existirão mais. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ezequiel 28, 18 e 19. Cinzas não queimam. Ao invés disso, as cinzas são um produto final de algo que foi queimado. No fim disto, a morte eterna, a qual o Salvador estava se referindo, quando afirmou: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. O lago de fogo, que finalmente destrói o pecado e os pecadores, destrói até mesmo a própria morte. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 12 a 15. A salvação da raça humana do poder da morte era o propósito total por trás da missão do Salvador. Muito antes de nascer como um bebê, uma voz profética declarou dele: Efraim muito amargosamente provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ela o seu sangue, e o seu Senhor o recompensará pelo seu opróbrio. A destruição do pecado, Satanás e até da própria morte tem sido foco de corações fiéis desde Adão e Eva, chorando pelo filho morto. Os justos ressuscitados exclamarão: Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O fogo que destrói o pecado e os pecadores também purifica a terra. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, ambos a terra e as obras que nela há serão queimadas. O Criador também será o Recriador. Uma vez que a terra foi purificada do último traço do pecado, o Salvador fará novos céus e nova terra.